Fala, nação santista, como é que vocês estão? Coletiva de imprensa do técnico Cuca, pós-jogo, Santos 4, UCV 2. Então vamos assistir aqui, vamos ver o que o Cuca falou nessa entrevista Alô, Cinegas, tudo coletiva. ok? Cuca, tudo bem? Parabéns pela vitória, pela classificação do Santos no jogo de hoje. Mas eu queria chamar a atenção para o Neymar hoje, vendo para a partida sendo relacionado, começando no banco, entrando no segundo tempo. A minha pergunta para você em relação a ele é como tem sido esse convívio e as suas conversas com o Neymar após a volta dele da seleção brasileira, depois da seleção brasileira não conseguir esse hexacampeonato na Copa do Mundo. A gente sabia que a grande motivação do Neymar era ir para a Copa. Ele foi, acabou não conseguindo o hexa junto com a seleção e voltou para o Santos. Como tem sido essas conversas? Como tem sido esse comportamento do Neymar no Santos Futebol Clube? E você já teve no Atlético Mineiro em 2013 uma presença ali de um outro gênio que era o Ronaldinho Gaúcho. É possível fazer um paralelo da situação do Neymar hoje, dessa situação, como você controla essa situação Neymar no Santos com aquela do Atlético Mineiro em 2013? Muito obrigado. Boa noite. Boa, gostei. O Neymar é um cara muito fácil de lidar. É uma boa pessoa. Eu perguntei isso que você me perguntou agora, eu perguntei para ele o que era o anseio dele, de agora até o final do ano. Ele falou que ele está aqui porque ele gosta do Santos, porque ele gosta de estar jogando, que é o prazer da vida dele. Então ele está bem, ele está muito bem, né? Hoje já era combinado que ele ia jogar meio tempo, bom tempo, o Lucas também. Então, eles entraram na segunda parte do jogo, iam entrar de qualquer forma, qualquer que fosse o resultado, porque fazia parte do planejamento para eles estarem numa condição boa para sábado e terça-feira, que são 2 jogos da Copa do Brasil também. O Ronaldinho, sim, eles lembram muito, né? Muito. O Ronaldo, eu lembro dele quando ele foi lá com a gente em 2012 pro Galo. Foi maravilhoso pro Galo, foi maravilhoso pro Ronaldo, né? Grandes lembranças, um craque também, assim como o Neymar. Então, tem grandes semelhanças dos dois, sim. Cuca, aqui do seu lado direito, boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você pudesse falar um pouquinho do jogo de hoje, né? Era um jogo que pro torcedor do Santos que veio ao estádio falou assim: hoje é tranquilo, ganhamos 4-1 lá na Venezuela, vamos conseguir fazer um jogo bom para ganhar motivação pro jogo da Copa do Brasil. Aí com 12 segundos, 13 segundos, o Adonis Frias entrega aquela bola pro Sousa fazer o gol. Inacreditável. Uma situação como essa, o que passa na cabeça do técnico? Porque psicologicamente fica o receio do time cair de rendimento, né? Queria que você falasse sobre essa situação pontual e se o Gabi... Se a gente perceber, os 2 gols que a gente tomou, principalmente os 3, né, da UCV, foi de erros individuais, né? A gente tomou lá com o erro do Moisés e aqui, né, com o erro do nosso zagueirão. Gabigol hoje perdeu todos os gols que ele poderia para estar bem pro jogo contra o Remo. Os 2 confrontos, o seu centroavante hoje teve várias oportunidades, ele poderia ter feito uma goleada até maior, mas perdeu muitos gols. Dá para imaginar que ele guardou tudo pro jogo contra o Remo no próximo sábado? Nós começamos o jogo com 4-1, né? Estava 4-0 lá, tomamos um gol no finalzinho, e aqui tomamos um gol logo antes de 1 minuto, né? Assim, a gente sente que você vai empatar o jogo e vai virar o jogo, mas mais do que empatar e virar o jogo, a gente buscava nessa partida ter um bom rendimento. Porque quando você tem uma sequência de bons jogos e vem um jogo que, entre aspas, é para você ganhar com o lanterna do campeonato, que é a Chapecoense, e você tem um tropeço jogando em casa... Você sabe que a gente teve tropeço por erros individuais. Erro do Arão, que novamente repetiu a má partida que fez contra a Chapecoense. Então, hoje foi para confirmar a tese de que o Olívar é titular no lugar do Arão, né? Então, eu acredito que a vaga é do Olívar bom tempo, né? E claro que o Gabriel Menino, ali da lateral direita, né, na vaga do Igor Vinícius. Foi as 2 coisas que você fez de errado lá e você consertou no segundo tempo e você viu que deu para dar intensidade. Então talvez você conseguiu conversar com essa galera, com esse quinteto, né, ofensivo, com esse time ofensivo e deu mais resultado. A gente viu que no segundo tempo mudou completamente o time, né? Mudou completamente, principalmente a postura da equipe. Isso você perde a confiança, parte da confiança, os jogadores perdem parte da confiança, o próprio torcedor, a cobrança já é diferenciada até na chegada para o campo e com razão. E quando você toma um gol logo no início, isso dobra o peso. Então vamos pensar que a gente teve que nos remontar dentro do início de um jogo, passar por cima de uma situação delicada emocionalmente. Tirar o Arão. No primeiro tempo a gente conseguiu empatar, perdemos muitos gols, né? No segundo tirar tempo, o Adonis. Remontamos, fizemos o terceiro, o quarto, gol anulado, bola na trave, passa aqui, passa lá. Em termos de construção, foi ótimo. 25 finalizações são ótimas, o aproveitamento foi pequeno. Mas o que preocupa ao treinador, mais do que tudo, é você ter tomado 2 gols em casa. É você ter deixado o adversário finalizar aqui o dobro de vezes que ele finalizou lá. Exato. Então, essas coisas é que eu saio com ela na cabeça, e hoje eu vou pensar muito, amanhã também. Eu acredito que isso vai na conta da desorganização. Quando entrou Adonis, quando entrou, você jogou com 2 5. Não tem como jogar com 2 5, 2 meio campo de marcação, sem nenhum de saída de bola.
não tem como jogar. Consequentemente, não tem como jogar sem um bom tempo. E aí, a gente sabe, o bom tempo tem que estar ao lado ou do Gustavinho ou do Oliva. Nada de Schmidt e nem Arão. Eu acredito que aí a gente já consegue achar o esboço do time titular absoluto. Não tem jeito. É encontrar o equilíbrio da equipe, para nós termos o equilíbrio da equipe. Quando o João Schmidt saiu, ele estava na melhor forma dele comigo. Infelizmente machucou lá com o São Lourenço, né? São Lourenço? Não. Curitiba, depois do São Lourenço. E o Gustavinho também. Eram os dois titulares na época, né? Nós estávamos jogando com eles. E a gente tem sentido essa falta. Eu tenho posto no meio campo diversas duplas, às vezes um com mais meio, que é um que marca menos, mas joga mais, buscar. Isso é porque você é teimoso. Mas, na minha opinião, a dupla titular é o Gustavinho e o Bom Tempo. Só que você não tem coragem. Você tem ali um medo de ser Santos, de ser ofensivo. Tentar buscar o equilíbrio, e eu tenho que ajustar a distância dos setores. Hoje ele foi muito espaçado, não é o nosso time assim espaçado, de ficar tão distante o setor da defesa com o meio campo e o ataque. Isso aí a gente tem que corrigir, quanto antes possível para poder passar bem. Eu já falei isso aí com ele. Você vai corrigir não tirando esse time titular, mas sim conversando com eles, treinando, botando para jogar, repetindo o time, né? Você não jogou com esse time muitas vezes. Parece que você tem na cabeça já que esse time se expõe, mas você não jogou com esse time muitas vezes, né? Com um bom tempo de 8 e o quarteto mágico lá na frente. Claro, com o Oliva e não com o Arão, né? A Chapecoense seria o jogo para testar isso, já que o time jogou bem lá. Era só para colocar o Neymar no lugar do Miguelito e colocar o Gabigol no lugar do Tassiano. Pra gente testar esse time. É esse time que tem que testar, né? Eles no vestiário. É por isso que eu estou falando aqui. É uma situação que cabe ao treinador encontrar a solução. Exatamente. Professor, boa noite. José Edgar de Matos, do GE. Em relação a essas soluções que você procura no meio campo, né, tem se utilizado muito o Christian Oliva nos últimos jogos, né? Hoje, no segundo tempo, por exemplo, né, você optou pela saída do William Arão e ele que fez a dupla ali com o Bom Tempo. Pelas características dele, pelo futebol que ele tem apresentado, você enxerga ele, principalmente com as características para ser esse primeiro volante e ele tem esse potencial para dar esse equilíbrio que você busca neste momento da temporada? Eu tenho variado bastante no meio campo. Tem momentos que o Arão é titular. Tá vendo? Tem variado. Por que não fala sim? O Arão não é mais titular, cara. O Oliva já tomou essa posição. Foi uma sequência de jogos aí. Tem momentos que ele sai, quando eu acho que ele tem que sair, como foi o jogo de hoje. O Oliva está se firmando nessa posição. Exato. A gente busca aí esse sincronismo, né? E vamos encontrar, quem sabe seja aí que a gente encontre o equilíbrio da equipe, né? A junção dos setores também. Quando você joga com 4 atacantes igual nós jogamos hoje, no segundo tempo, eles também ficam sobrecarregados, né? A gente tem que levar isso em consideração, mas você vai ser muito mais ofensivo. Exato. Você não vai ter tudo. Você vai ter uma coisa, você tem que escolher. Ou eu jogo... E o Santos, você tem que escolher a ofensividade. Não tem como, no Santos, presta atenção, Cuca, você não tem como escolher jogar defensivamente com esse clube. Não existe essa possibilidade. mais fechadinho e corro menos risco, ou eu jogo não. E ofereço mais... A melhor forma de jogar esse ano é ofensivamente. Quem diria? Os deuses do futebol dando sinais aí. perigo ao adversário. Em contrapartida, o adversário também vai ter mais situações de gol. Cuca, aqui é André Galvão, SBT. Eu queria que você falasse um pouco... Que tome 2 gols, mas que todo jogo faça 4, 5, como foi as últimas partidas. Sobre as cobranças, né? Porque nós ouvimos muito a respeito do que aconteceu no sábado, no jogo em que o Santos empatou com a Chapecoense, e agora há pouco o próprio Gabriel... E lembrando que todos os gols que a gente vem tomando foi de erros individuais, de pessoas que não são titulares, de atletas e jogadores que não são titulares. Então, eu acredito que tem que ter insistência e tem que ter cobrança para ter um equilíbrio defensivo com esse time, todo mundo se doar, todo mundo se marcar, ter a cobrança para que dê continuidade à jogada, toque de bola mais rápido, sem demora, tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais rápido, agressivo, finalizar logo. Gabriel Barbosa, ele fala na entrevista pra gente que as cobranças elas precisam existir, que hoje, por exemplo, ele citou o que aconteceu, né? Os 2 gols sofridos, que essas cobranças precisam existir porque o Santos não poderia tomar os 2 gols da forma como tomou hoje da UCV. Eu queria que você falasse da sua experiência, até que ponto essas cobranças elas são saudáveis dentro de um grupo, dentro de um elenco, e a partir de que momento em que as cobranças elas passam do ponto? As cobranças do vestiário
Tem um ditado que fala que o vestiário é sagrado, né? Que acontece no vestiário, teria que morrer no vestiário, mas aqui não. E começa no vestiário, acaba com vocês. No mesmo dia, daqui a pouco vocês já sabem outra aí, e assim vai. Não, se continuar assim é porque, tá complicado. Não pode, isso não pode. Não pode sair. O que tá no vestiário, o que foi falado no vestiário, você tem que blindar isso daí. Você é o treinador, pô. Você é o treinador, pô. O dono do vestiário é você. Você que fala, ó, não vai entrar no vestiário, não vai estar no vestiário, só vai estar os jogadores. Eu sou o treinador. Não, estou falando, né? Mas daqui a pouco acontecem situações de cobrança em vestiário. Eu cobro, já cobrei hoje lá, de nós termos deixado o adversário finalizar tanto, já foi cobrado, todos eles, outro tipo de cobrança que eu faço também, lógico que sem ofender ninguém. E o vestiário é assim, cara, tem cobrança, tem que ter, sabe, é para menino, é para velho, é para veterano, tem momento que você está um pouco destemperado, cara, você não está às vezes destemperado, você não fala alguma coisa na tua casa também assim, mas a tua família não te leva tudo a ferro e fogo, vai entender que você está nervoso nesse momento e tal, mas que você é uma boa pessoa, como eu sou, como o Neymar é, como todas as pessoas que trabalham aí são. Então, assim, são coisas que acontecem, né? Nem quero entrar em detalhe, até porque eu nem perto estava, tem outra salinha que fica mais longe, mas já é passado. E de um limão assim, a gente tem que fazer uma limonada e tentar nos unirmos mais um pouco ainda. Cuca, boa noite aqui, Guilherme Baga, Baixada Esporte, parabéns pela classificação na Sul-Americana. Na partida de hoje, Neymar, Veríssimo e Bom Tempo entraram apenas no segundo tempo. O que pesou para eles iniciarem a partida no banco e essa decisão também faz parte de um planejamento para a partida contra o Remo na Copa do Brasil? Sim, claro que faz, já estava tudo combinado. Então foi levado à risca o planejamento que a gente teve, de pôr os caras jogarem uma parte, até porque senão ia ficar bastante espaçado até o jogo de sábado e o desgaste. Legal. Uma dica de que então o time contra o Remo vai sim ser esse time ofensivo. Que legal, que bom, bom sinal. Foi menor, né? Jogaram 45 minutos e nisso você consegue ver um monte de coisa, fazer comparativos, né? Tem que certamente dar vocês já continuidade, estão fazendo, com isso é uma coisa, com isso é outra coisa, e a gente analisar também, a comissão técnica, tudo o que de bom a gente viu. Cuca, boa noite, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Depois desse retorno da intertemporada, chegou a se falar em alternância do elenco até pela sequência de jogos. Inclusive, seguindo nessa mesma linha da pergunta do colega, queria saber de você se de alguma forma, a gente esperava que com uma goleada na ida, o Santos fosse ter uma alternância maior no elenco nessa partida. Se o resultado de sábado, toda a situação pós-jogo, de algum modo pode ter afetado este planejamento, e você já disse anteriormente, mas só frisando, você conta no seu planejamento com o Neymar para os 2 jogos contra o Remo na Copa do Brasil? Todo o resultado ele interfere. Nós estávamos aí por uma vitória no sábado, para ter uma sequência de bons jogos e vitórias e dar uma subida na tabela, que era importantíssimo, e não demos. Não pense que o sábado foi bem dormido ou que o domingo foi agradável, não dá para pôr o pé na areia. Vai lá pôr o pé na areia lá no domingo para você ver. E xingo de tudo. Então você ficou em casa, refletindo, era um dia que era folga, que estava marcado com a vitória, não veio, teve trabalho, penalização, não é combinado, o que é combinado não é caro. E foi feito tudo isso e o pessoal entende que são planejamentos que a gente tem e a gente vai cumpri-los. Arrisca aí o que nós combinarmos. Sobre o Neymar? Sim, claro. Boa noite, Cuca. Você está querendo falar o quê? Não. Vai. Boa noite, Cuca. Desde a volta da pausa para a Copa do Mundo, o Santos tomou 6 gols em 4 jogos e alguns reservas da zaga também apresentaram instabilidade. Eu queria saber como você avalia o sistema defensivo do Santos de maneira geral e também algumas peças da zaga de reserva e também o teste do Gabriel Menino como lateral direito. Obrigado. Nós falhamos hoje. O Adonis falhou no começo do jogo, numa recuada que ele foi dar, ainda não estava aquecido, pegou mal na bola, falhou. Mas é um cara que eu confio. É uma pessoa, é um líder sem estar sendo um titular, uma pessoa que tem o respeito de todo o grupo. Não saiu por essa falha, porque a gente já tinha planejado isso, né, das trocas, enfim, só não foi falado para quem ia sair, enfim, amanhã, depois, a hora que eu precisar dele, ele vai entrar e vai jogar, com a maior confiança que a gente tem nele, ele vai fazer bom jogo, é bom profissional, pessoa do bem, e a gente está bem servido com ele. Cuca, que boa noite. No sábado, naquela entrevista que a gente faz pré-jogo, você me falou que o melhor time tecnicamente que o Santos tinha à disposição, você ia colocar em campo contra a Chapecoense, achava que encaixava o jogo. O melhor time do Santos tecnicamente pode encaixar para os 2 confrontos contra o Remo? Ou você vai precisar fazer mudanças e tecnicamente talvez não seja o que melhor tem? Então, agora a gente tem que avaliar bem, analisar bem, medir, né? O melhor tecnicamente não é aquele que ele colocou contra o Chapecoense, ele achou que era, tá? Mas o melhor tecnicamente é o Arão no banco e o Oliva no lugar do Arão e o Gabriel Menino no lugar do Igor Vinícius. Então, esse é o melhor tecnicamente agora na mente dele. Pô, tá na cara, né? Depois de hoje, principalmente. Entender os números do jogo, como que estavam, como que acabaram, como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo. Tudo isso agora é trabalho. Até quinta, sexta-feira, junto com a comissão técnica, para daí a gente definir o time.
Oi, boa noite, tudo bem, professor? Amanhã a gente tem um jogo importante, Brasileirão Sub-20. Queria saber em quem que você está de olho nos meninos, né? Na Venezuela você chegou a poupar jogadores pensando, né, no primeiro duelo. Como é que tem sido esse acompanhamento, especialmente por ter o Vinícius na sua comissão? Em quem você está de olho? O que você espera desse duelo? Como tem sido essa conversa para a utilização dos meninos nos dois times? Sim, os meninos, eles foram liberados para irem jogar, né? Alguns meninos, lógico, tem uns que não dá para deixar, como no caso do Ananias, que é nosso titular, o Pierre, que também é importante para nós, ainda que ele não tenha entrado no jogo hoje, o Davizinho tem jogado. E a gente tem visto o Fabri, que também é bom jogador. Outro dia não jogou tão bem, mas é bom jogador, é um meia que entra na área. O Alencar, a gente tem observado geral, né? O Nadson, que tem jogado comigo, também a gente liberou para jogar, porque é semifinal de campeonato. Um empate lá, uma derrota de um gol, vai para uma final de campeonato brasileiro, então é muito importante para o clube também. Última pergunta. Tudo bem, Cuca? Tudo bom. Boa noite. Foram 4... O Nadson precisa estar... Beleza. Engoli essa história, mas o Nadson ele precisa estar no banco. O Nadson ele precisa estar no banco. Não dá mais pra gente colocar Rony, Tassiano, Cabaleiro, né? Então, o Nadson precisa estar no banco junto com o Miguelito pra se precisar entrar. Jogos depois da parada da Copa, depois do período que você teve para trabalhar com o time. Qual o seu nível de satisfação geral, observando o desempenho principalmente? Os resultados não foram tão bons, né? A derrota para o Botafogo, empate aqui contra o Chapecoense. Mas em termos de desempenho, qual o seu nível de satisfação, pensando no trabalho que você fez durante a parada da Copa? E pensando no time ideal, quando você fala do time ideal, você citou aquela escalação da Chapecoense, que tem Neymar, tem Gabigol e tem Rollhaser. Esses jogadores, eles... E Barreal. Sim, Barreal. É que o Barreal, sim... Mas eu citei os três porque a gente percebe uma dificuldade de recomposição, de marcação. Mas bota o Barreal, que ele ajuda a marcar também. Então o Barreal vai sustentar os três. Eu queria que você falasse... Legal, gostei, tá vendo? O cara, né, que é um dos setoristas aí do Santos, que é medroso, a gente sabe, os caras querem porque quer tirar um dos caras, né? Fica falando que esse trio não sabe marcar, que esse trio é lento, né? Fica enchendo o saco pra toda a torcida achar que realmente, esse é o melhor time, não tem o que fazer, cara. Tem que fazer esses caras jogar e todo mundo marcar. Não tem jeito. É o melhor. Esse é o DNA Santos. Não vamos ter medo de ser Santos. O Santos joga pra frente. Joga pra cima dos caras. E aí, o que tem que fazer é dar sequência e cobrar por intensidade e recomposição. Não tem jeito. Não adianta vir com ideinha furada. Você já chegou à conclusão? E que legal que o Cuca começou a entender. Olha o que ele falou aqui. Vamos repetir essa pergunta. Esses jogadores, eles... E Barreal. Sim, aí, Barreal. Ele esquece que o Barreal lá. Você citou aquela escalação da Chapecoense. O que ele quis falar? Que o Rollhaser, o Neymar e o Gabigol não marcam. Né? E por isso o que ele quer é que coloque mais um volante. Não tem que fazer isso, cara. E o Cuca, legal que o Cuca já está entendendo isso. Você conhece? Que tem Neymar, tem Gabigol e tem Rollhaser. Esses jogadores, eles... E Barreal. Sim, Barreal. Que o Barreal, sim. Mas eu citei os três porque a gente percebe uma dificuldade de recomposição. Percebe uma recomposição, uma dificuldade de mano. É o Barreal que ele ajuda a marcar também. Aí, então o Barreal vai sustentar os três. Tá vendo? Eu queria que você falasse... Vai ajudar. Você já chegou à conclusão que esses jogadores podem jogar junto contra qualquer tipo de adversário? Podem, claro que boa, pode. Boa, Cuca. Eu queria que você falasse... Vai ajudar. Você já chegou à conclusão que esses jogadores podem jogar junto contra qualquer tipo de adversário? Sim. Podem, claro que pode. E nós vamos trabalhar para poder pôr-los em campo. Não sei se nesse jogo ou na frente já jogaram. Lá com o São Lourenço jogaram todos eles, com o Recoleta, jogaram todos eles. São Lourenço lá era jogo pesado, foi jogo pesado. Foi bem jogado, empatamos, podia ter ganhado, podia ter perdido. Então, são situações aí pra gente pensar bem, analisar, tentar. Eu cobro, mas se você der sequência para esse time, eu vou ser o primeiro a vir aqui elogiar, porque não tem jeito. A única forma da gente ser competitivo é sendo ofensivo. Não tem jeito. Dar o equilíbrio pro time, a gente foi equilibrado muito tempo, desses 22, 23 jogos que eu tenho, a gente teve equilíbrio na grande maioria dos jogos. A gente teve equilíbrio. A gente não contratou ninguém. Nós perdemos aí 4, 5 jogadores. A gente tem recuperado jogadores que hoje são importantíssimos. Não preciso falar o nome. Basta você ver jogadores que não tinham oportunidade e hoje estão tendo grandes oportunidades. Então, eu acho que o trabalho está sendo bem conduzido. Pode melhorar. Claro que pode melhorar. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Para a gente ter uma equipe confiável, que você sinta, esse time pode ser campeão, a gente tem que melhorar. Exato. E ajustar as linhas, né? Trabalhar com menos risco. E isso tudo é trabalho do treinador. Às vezes você não vai contentar o grupo todo, faz parte também. A gente tem que pensar no time. Valeu, obrigado. Fim, entrevista sem falar que
os 4 jogos que você falou, e nós fizemos 8-3 na Universidade Central da Venezuela, que, né, empatamos com a Chape e perdemos para o Botafogo. Eu acho que nesse geral aí, o jogo da Chape que não foi legal, hoje também assim, mas muita chance de gol perdida, né? Exato. Se a gente puser o pé na forma e fizer 20% do que a gente está criando, acabou. Nós vamos vencer os jogos. Valeu, obrigado. Exato. Exatamente, Cuca. Gostei. Então, essa foi a entrevista coletiva do Cuca pós-classificação para a Sul-Americana. Jogo 4-2 contra a UCV. E eu gostei muito da postura do Cuca, acredito que ele entendeu que o time titular é o mais ofensivo e é isso, a gente precisa entender e precisa treinar e cobrar para que esses jogadores se doem taticamente, né? Para que a gente tenha um equilíbrio tático, um equilíbrio defensivo e pô, que legal, fiquei feliz de ver ali nas expressões, nas entrelinhas, que é esse o time que vai enfrentar o Remo e é esse o time que deve ser titular daqui para frente, né? E também uma mensagem boa que esse jogo nos deu é que o Miguelito, né, fez uma bela partida e o Miguelito tem que ser o primeiro a entrar se o Roleiser cansar, né? Muito legal. E é isso, família, essa foi a entrevista coletiva do técnico Cuca. Então, se inscreva no canal e vai pra cima dele, Santos!